Eu quero agradecer a sua presença. Obrigado por estar aqui, por estar a ouvir essa palavra aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos dedicar alguns minutos do nosso tempo para alimentar o nosso espírito, para fortalecer o que diz a Bíblia, o nosso homem interior. Acredito que no final dessa ministração, a sua fé, o seu entendimento será muito maior, será muito mais fortalecido o seu entendimento do que quando você iniciou essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Peço a você que se inscreva, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, compartilha, curte. Acredito que se você fizer isso, acredito que isso será um bem que você vai estar fazendo para você e para aqueles que também vão ganhar essa oportunidade de poder também ouvir uma palavra e receber vida através da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Vamos iniciar. Sei que você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Vamos iniciar lendo no livro de Romanos, no capítulo 10. Romanos, no capítulo 10. Nós vamos ler o verso de número 10. Romanos 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vou ler ainda Romanos 5,17. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Amados e ouvintes, às vezes nós nos perguntamos: como será que vai se dar a salvação da humanidade? Como é que um homem pode realmente ser salvo? Como é que um homem pode ter certeza da sua salvação? Me refiro a homem e mulher. Como é que o ser humano pode ter certeza de salvação? Nós olhamos no nosso dia a dia e todos nós somos carregados de imperfeições. Todos nós somos carregados de defeitos, de falhas. Muitas vezes, necessariamente, não é uma falha que nós acometemos, mas uma boa atitude que nós devemos ou deixamos de fazer. A palavra do Senhor diz assim: se alguém sabe fazer o bem e o não faz, peca. Então, às vezes, não é somente você praticar o errado, mentir, roubar, se prostituir. Não é simplesmente você ter a atitude errada. É você não fazer aquilo que é certo. Você ter a oportunidade de fazer algo que é bom. Você tem essa capacidade de executar essa ação e você ser omisso e você assim não o fizer. Quando você não faz uma coisa que é boa, tendo a oportunidade, a capacidade e a habilidade de fazer, a palavra do Senhor diz que você comete pecado. Eu quero que você perceba quão estreito é essa questão do pecado, de estar correto diante de Deus, de estar errado, de fazer o que é certo, de fazer o que é errado. A palavra também diz assim: tudo que não é por fé é pecado. Tudo. E entendemos que a incredulidade também é pecado. Porque à medida que você está incrédulo, não está confiando em Deus, quando você está com medo, quando você está inseguro, isso quer dizer que você não está confiando naquele que está com você, naquele que é o autor da segurança, naquele que lhe protege, que lhe guarda, naquele que está presente
com você o tempo todo, mesmo que você não veja. Então, à medida que Ele está com você, isso é uma promessa que Ele fez para você e para mim. Ele diz assim na palavra: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram e por isso Ele está conosco. Mas às vezes você não sente que Ele está com você. E geralmente você não vê. Porque ninguém pode ver a Jesus com o olho físico. Ninguém pode tocar em Jesus, né, com a sua mão. Ok? Ninguém pode ter acesso a Deus pelo lado físico. A palavra chega a dizer que o importante é que aqueles que o adorem a Deus, o adorem em espírito, ou seja, com o espírito e em verdade. Então a grande verdade é que, com toda essa estrutura de proteção, com todo esse lado presencial de Deus na sua vida, na minha vida, e eu e você, e nós não acreditamos nessa proteção, nós não acreditamos nessa presença que está conosco para nos ajudar, para nos conduzir nos momentos difíceis. Nós entramos em desespero porque nós não acreditamos que Ele está conosco. E quando assim nós o fazemos, nós não estamos andando pela fé. E tudo que não é por fé é pecado. Então, quando nós começamos a olhar as obras dos homens, as boas realizações, sabe o que a Bíblia fala sobre as nossas boas obras? Não estou falando sobre as nossas más obras. Todo mundo tem seus tropeços, suas falhas. Eu não estou me referindo às más obras. Estou me referindo às boas. As boas. Então imaginem todas as obras boas suas, todas as obras boas minhas, todas as obras boas de cada pessoa, cada execução boa, perfeita. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que as nossas obras de justiça, os nossos atos de justiça, para Deus, são como trapo de imundícia. Ou seja, a santidade de Deus é tão grande, tão perfeita, que mesmo as minhas e as suas boas obras ainda não causa a Deus, sabe, um glamour, não enche os olhos de Deus. As nossas boas obras ainda são pequenas. Agora imagina as más. Então, dentro de um mundo, de um mar, de obras que são boas, de obras que são ruins, de atitudes ou de oportunidades que aparecem para você fazer alguma coisa boa para com o próximo e você não faz, e isso leva a estar errado diante de Deus. A pergunta é: quem então pode se salvar? Como o ser humano pode se salvar em meio a esse turbilhão de questões que aparecem em sua mente e que a palavra do Senhor tem falado? Como nós podemos nos salvar? Uma vez os discípulos do Senhor disse: quem poderá se salvar? E Jesus disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. A Marildo está pedindo oração. Diga que vai orar no final do culto. Amém. Como é o nome dela? A Marildo. A Marildo pede oração. Marildo, obrigado pela sua presença, ok? Nós vamos deixar para o final, nós vamos fazer sim oração, tá bom? Vamos fazer uma oração, vamos unir a nossa fé. Pelos filhos fazer uma da oração, família. tá bom? Ok? Cada um de vocês, no finalzinho, a gente vai fazer uma oração. Uma oração de fé, uma oração de confiança. Tá bom? Eu sei que vocês têm confiança. E à medida que vocês ouvirem mais ainda essa palavra, a confiança irá mais ao coração de vocês. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então vamos lá. Vou voltar novamente à leitura que nós fizemos no início, que foi Romanos capítulo 10, verso 10. Diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça. Ou seja, com o coração se crê para ser justificado. Ok?
Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então vamos lá. Justiça. Ok? Justiça. Amados, eu sei que tudo que nós precisamos aprender está na Bíblia Sagrada. Ok? Mas eu fiz uma pergunta à inteligência artificial, só para você ter ideia. É claro que nós já sabíamos um pouco sobre isso. Mas eu fiz uma pergunta à inteligência artificial. Eu perguntei, o dom da justiça significa o quê? Escuta a história. O termo dom da justiça, a inteligência artificial falou para mim, Gemini. O termo dom da justiça é um conceito central no cristianismo, especialmente na teologia de São Paulo. Isso aí é Gemini falando. Em resumo, ele significa justificação pela fé. Escute, não é que eu estou aqui com o coração aberto acreditando no Gemini, na inteligência artificial. É que ela me deu algo que a Bíblia fala. Escute, eu li na Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 10, diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça. Então, com o coração se crê para ser justificado. Ou seja, para que eu e você sejamos justificados é pela fé. Ou seja, pela graça sois salvos mediante a fé. Lembra dessa história? É a fé. Então entenda, a inteligência artificial, ela diz isso para nós. Eu sinto por muitos cristãos, lendo a Bíblia Sagrada, não acreditarem e não aceitarem o fato da Bíblia. A inteligência artificial continua dizendo assim, em resumo, o dom da justiça significa justificação pela fé. É a retidão ou condição de ser justo. Concedida por Deus ao crente. Não por mérito ou esforço humano, mas gratuitamente através da fé em Jesus Cristo. Só para você ter ideia. Não por mérito humano. Eu falo sobre as realizações. Meu querido ouvinte da palavra do Senhor, eu quero que você, nesse momento que você nos escuta, você faça uma análise na sua vida. Pense nas suas obras. Obras são realizações. A Marildo está dizendo que mora em Valinhos e está sendo grato que você vai orar pelo filho dele. Amém. Com certeza nós vamos estar orando, viu? Perceba uma coisa. A justificação, segundo a Bíblia Sagrada, é a inteligência artificial. Nós não estamos aqui acreditando porque é a inteligência artificial. Primeiramente, estamos acreditando na Bíblia. Se a inteligência artificial falar algo fora da Bíblia, nós vamos deixar ela de lado. Foi só uma curiosidade, nós consultamos o dicionário. Então, simplesmente, a Bíblia diz, a inteligência artificial está confirmando, e está dizendo que o dom da justiça é conferido à pessoa, ao crente, pela fé que ele tem em Jesus. É isso que acontece. Não é por mérito, não é por obra, realizações. Não é pelo que eu faço de bom. Não é pelo meu tropeço. Não tem a ver com as minhas obras. Porque imagina o seguinte, por mais que nós tenhamos boas obras, não tem como ter diante de Deus uma condição de estar perfeito. Se o próprio Deus diz na sua palavra que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, e nós estamos falando sobre as boas obras. Ele não fala sobre os nossos erros e tropeços. Ele está falando sobre as nossas boas obras. Para Deus, são como um trapo de imundícia. Aí não tem toda a essência boa, perfeita. Então pergunta aí, como é que o homem vai se salvar? Como é que a humanidade vai ter a salvação? Se Deus é o Deus da luz. Se Deus é o Deus do amor, da perfeição. Como é que nós vamos nos salvar? Aleluia. Então Deus também olhou para a terra, diz a Bíblia, que não viu um justo sequer.
todos estavam extraviados, estavam distantes de Deus. E Deus olhou para o homem, o melhor homem que tinha na face da terra, não conseguia ter justiça perfeita diante de Deus. Então Deus fez o quê? Deus executou o plano. No plano de Deus, ele olhou para o lado e ele viu a pessoa de Jesus, que também é Deus. O Filho, mas ele não é o Filho porque ele nasceu de Deus. Ele é o Filho porque na hierarquia entre eles, um é o Pai, o outro é chamado de Filho e o outro é chamado de Espírito Santo. Simplesmente. Mas Deus nunca fez Jesus. Jesus nunca fez Deus. Deus nunca fez o Espírito Santo nunca fez Deus. Os três são eternos. Não me pergunte como isso funciona, porque a mente humana não sabe explicar sobre isso. Simplesmente a Bíblia diz: eu sou. Deus, o Espírito Santo e Jesus não têm um princípio. Eles não têm um começo como todos nós tivemos. Ele não tem um começo. Nós temos um começo, embora Deus tenha nos dado parte dele, que vem do Espírito, e essa parte é eterna, mas nós tivemos um início. Deus não tem um início. Deus não tem um meio, Deus não tem um fim. Por isso, quando foi perguntado, mas quando eles me disserem quem te enviou, diga: eu sou o que enviou, eu sou o que sou, Deus é o que é. É isso que ele está dizendo. Eu sou o que sou. Não tem explicação. Olha, todo pregador, todo ministro do Evangelho sincero, sabe que não pode explicar como essa essência de Deus. Por quê? Mas quem fez Deus? Vamos passar anos-luz e não vamos entender isso. Simplesmente ele é eterno. Então esse ser eterno e perfeito olhou para a terra e viu os homens imperfeitos, homens e mulheres, todos andando, uns com boas obras, outros com nem tantas boas obras, mas o homem mais caridoso e mais perfeito ainda tinha falha. Veja, por exemplo, Moisés. Moisés ele é tido como o maior líder, porque aquele homem praticamente sozinho, ele Deus, conduzia aquele povo de Israel inteiro. Aleluia. Então, aquele homem tinha uma graça de Deus para conduzir aquele povo que, além dele, né, tirando claro Jesus, ninguém mais teve. Mas aquele homem, certa feita, o Senhor falou para ele: olha, fala a rocha, e ele tocou na rocha. Isso não foi visto com bons olhos diante de Deus. Ou seja, o Moisés não estava correto. Perderam até o direito de entrar na terra prometida. Então entenda como funciona. O melhor homem deste mundo, mesmo assim, tem falhas. Estuda a história de Jó. Jó, Deus fala sobre ele e dá testemunho, falando para o diabo: viste meu servo Jó, homem sincero, se desvia do mal, homem reto. Porém, mesmo Jó, falou um monte de bobagem em meio, claro, àquele momento de tribulação que vivia. O Senhor, conversando com o Jó, diz que é esse homem que está escurecendo aí os conselhos, está falando coisas que não sabe. Ok? O Jó, por exemplo, uma das coisas que ele falou foi em meio àquilo ali, ele diz: olha, o ímpio prospera e o justo é punido. Então não é bem assim, a história não é bem assim. Então a Bíblia está cheia de homens bons, ok? Homens bons, mas tiveram seus tropeços. Não teve ninguém que não teve seus tropeços. O homem que Deus escolheu para pregar, só para você ter ideia, Jonas, ok? Levar a palavra em Nínive. Só para você ter ideia, aquele homem que Deus escolheu, Deus não escolhe qualquer um. Escolhe um homem preparado, um homem pronto para levar as boas novas. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele fugira. Ele fugiu com medo, sabia que os homens que ali habitavam eram duros de coração, foi com medo. Tentou fugir da presença de Deus. Veja que os homens os bons também têm atitudes erradas. Atitudes que não são tão nobres.
Ok? Isso não é perfeito diante de Deus. Então Deus olhar aqui na terra, só para você ter ideia, o rei Davi foi o maior rei de Israel. Deus diz: vi Davi, homem segundo o meu coração. O meu coração. Você observa que Davi fez coisas erradas. Davi foi envolvido na morte de um homem. Davi foi envolvido no adultério. Davi fez muita coisa errada. Mesmo assim, ele era um homem bom. Mas não tão bom para se salvar sozinho pelas suas obras. Então Deus olhou para a humanidade e toda a humanidade estava perdida, porque por mais que você e eu sejamos bons, não somos tão bons. E agora, quem vai se salvar se nós não somos tão bons? Quem vai se salvar? Ok? Então o que foi que Deus fez? Deus, ele bolou um plano. Ele olhou e viu Jesus ao seu lado, que também é Deus. E entre eles concordaram: você pode ir lá embaixo, assumir um corpo de carne, porque ele já é eterno. Jesus não nasceu aqui. Jesus só recebeu um corpo. Ok? Foi a virtude do Espírito Santo que foi introduzida ali dentro. Então a parte eterna. E então ele veio, a parte física, porque ele assumiu um corpo na cera. Mas Jesus é desde o princípio. Então no plano de Deus, Deus disse: você vai viver, ser perfeito como você é, agir de maneira perfeita, sem erro, sem falha alguma. E o próprio João diz que nos lábios de Jesus nunca se encontrou engano algum, ele nunca tropeçou nem em palavras. Perfeito. Então o que acontece? Jesus morreu, como todos nós sabemos, e deu a vida para a humanidade, ou seja, pela humanidade. Então entenda uma coisa: Jesus tem algo que se chama justiça. Ele é a justiça. Jesus é o ser justo, o ser perfeito. Os homens são falhos, mas Jesus é o ser perfeito. Então escuta: Jesus morreu por mim e por você. Todo aquele que reconhece em Jesus que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele quem morreu e sacrificou a vida por nós, todos esses que reconhecem isso e fazem um convite para Jesus e dizem: eu quero que o Senhor me dê o dom da justiça. Escute, Jesus é a justiça de Deus. No momento que a pessoa confessa Cristo, este dom da justiça entra dentro da pessoa. A perfeição não está nas suas obras, não está nas suas boas realizações. A perfeição está naquilo que Jesus é, na pessoa de Jesus. Então, quando eu recebo a pessoa de Jesus, ok? A justiça de Deus entra em mim, sem que eu venha praticar qualquer boa atitude. Então, por isso que a palavra diz: pela graça sois salvos, ok? Mediante a fé, ok? Pela graça sois salvos mediante a fé. Escute, não pelas obras. Vocês são salvos mediante a fé, não pelas obras. Pois a justiça é um dom de Deus dado gratuitamente. Então que coisa gostosa. Sabe, enquanto você vai procurando se consertar, porque é assim que é a nossa vida. Isso não quer dizer que nós que estamos aqui com as nossas atitudes que ainda não são perfeitas, que nós devemos parar. Nós precisamos andar e procurar cada dia ter uma atitude melhor que a outra. Mas enquanto estamos nos preparando, nós já temos dentro de nós o dom da justiça que foi dado a nós que aceitamos Cristo como Salvador, para nos dar uma cobertura. Nós temos a cobertura de Deus, nós temos a salvação de Deus conferida pela pessoa de Jesus. Não é pelo mérito seu. Escute: visto que com o coração se crê
para ser justificado, e com a boca se faz confissão para a salvação. Só para ser justificado, para ter o dom da justiça, eu não preciso praticar a boa obra para ter. Porque por mais que eu praticasse a boa obra, mesmo assim não me daria o direito de ter esse dom. Esse dom não vem por mérito próprio, não vem pelas boas atitudes que eu tenho. Esse dom ele não é, conquistado pela habilidade humana. Porque nem é conquistado pela habilidade humana, nem se nós quiséssemos, poderíamos. Não tem possibilidade do homem em suas obras, ou boas obras, conquistar uma coisa chamada de o dom da justiça. É um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus dado àquele que reconhece que Cristo é o Salvador. Porque não existe outra pessoa que pode te salvar. Não existe outra pessoa que pode, dar a certeza de salvação para você. Somente Jesus. Os bons homens, Paulo, Pedro, João, todos eles propagaram a luz em Jesus. Propagaram a salvação no Senhor Jesus. Acontece um fato na casa de Cornélio, lá em Atos, se não me falha, acho que é o capítulo 10, quando o apóstolo Pedro chega na casa de Cornélio. Quando o apóstolo Pedro chega na casa de Cornélio, o Cornélio, que reunira seus familiares e amigos, ele vai se dobrar, diante de Pedro. E na hora que ele vai se dobrar, Pedro fala algo para ele bem interessante, que é no capítulo 10. E no versículo 25 diz assim: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Cornélio reverenciou, ele prostrou-se aos pés e adorou o apóstolo Pedro. Escuta. Mas Pedro o levantou, ou seja, Pedro pegou o homem e levantou. Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. O que Pedro queria dizer? Eu não sou Deus. Eu sou um ser como você. Eu sou um homem. Eu nasci como você nasceu. Eu tenho defeitos como você tem. Eu sou um homem, eu não sou Deus. Todos eles, mesmo homens que se consagraram a Deus, o próprio apóstolo Pedro, quando passava, os enfermos eram colocados para que a sombra dele fosse projetada sobre os enfermos, para que fossem curados. O mesmo Pedro que subira a porta formosa e um coxo era colocado ali desde de nascença, que nascera coxo. Pedro pega na mão dele, junto com João, e aquele homem é curado no nome de Jesus. Aleluia. Pedro, o homem que orava e ressuscitava os mortos, Este homem sabia que também era homem semelhante a mim e a você. Ele nunca foi Deus. Deus nunca foi criado. Deus está em uma categoria única. É por isso que Satanás, ele foi precipitado, perdeu a posição que tinha, como anjo de luz que foi criado. Ele não foi criado um demônio, foi criado um anjo de luz, um ser de luz, porque Deus não cria o caos. O que Deus cria é perfeito. Mas ele quis o quê? Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Pegarei meu trono, vou colocar e serei semelhante ao Altíssimo. Como ele poderia ser semelhante ao Altíssimo? Satanás, e antes, que era um ser de luz, foi criado. Teve um começo. Ninguém criou a Deus. Deus não tem um começo, Deus não tem um meio, Deus não tem um fim. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ninguém tem esse atributo. Deus está presente em todo lugar, Ele está presente aí com você, está presente aqui perto de mim, não tenha dúvida.
Deus é onipotente, embora o que hoje é Satanás, embora ele tenha poderes, mas existem limites. O poder de Deus é ilimitado, ele é todo poderoso. Aleluia. Está ciente de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Sabe de tudo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Sabe do passado, sabe do presente, sabe do futuro, sabe tudo. Nada passa desapercebido diante de Deus. A categoria de Deus é diferenciada. O apóstolo Pedro sabia disso. Por isso não aceitou que Cornélio se dobrasse e o adorasse. Dando o exemplo que homens não podem adorar outros homens. Nós respeitamos, nós honramos, mas nós não adoramos. Aleluia. Então, mesmo homens bons precisavam da graça do Senhor. Existe uma coisa em Cristo que é chamado dom da justiça. Ok? Dom da justiça. E este dom, ele é dado ao homem e à mulher que reconhece que Cristo é o único Salvador de sua vida. Escute mais uma vez. Romanos capítulo 5, verso de número 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só, talvez você que não esteja tão familiarizado com a palavra, não saiba de quem ele está falando. Se pela ofensa de um só, ok? Ofensa foi uma atitude errada. Um ato errado. Um só. Foi Adão lá no início. Diz aqui. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Escute. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Escute. Se pela atitude de um só errada a morte reinou, muito mais, ele quer dizer o seguinte, aponta para uma coisa que é muito maior. Muito mais os que recebem, escute, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A abundância da graça e o dom da justiça. Escute. A palavra do Senhor diz que Jesus tem algo para lhe dar como presente. Algo que ninguém neste mundo tem. Ele conquistou isso para mim, para você, para a humanidade. Jesus tem como dom algo chamado de dom da justiça. É uma dádiva. Escute. Você não conquista esse dom se você for um homem e uma mulher bonzinho. Ser boas pessoas, isso é bom. Deus gosta disso. Mas você não vai conquistar um dom da justiça porque você é bonzinho. Aleluia. Você não conquista pelas suas obras. Somente uma pessoa está encarregado de lhe dar. Jesus. Jesus é o próprio dom da justiça. E no momento que você diz para Jesus, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu venho a ti. Eu te recebo como aquele que morreu por mim. Eu te recebo como meu Salvador e meu único Senhor. Quando você vem a Jesus, porque Jesus já foi até você. Escute, no plano de Deus já foi tudo elaborado, executado, já foi dado a você. Mas quando uma coisa é dada para mim, para você, escute, para que isso possa realmente ser usado por mim, por você, precisamos fazer uma coisa: receber. Então, na verdade,
dentro do projeto de Deus e da salvação de Deus, foi derramada sobre você. Só que você precisa simplesmente reconhecer, receber, fazer a sua parte. Eu quero. Não diga que você não quer. Porque o dom da justiça é algo assim, não tem palavra para descrevê-lo. É a perfeição de Deus dada para você gratuitamente. É o dom da perfeição. É isso que lhe assegura de salvação. Sabe, pergunta às pessoas, pergunta àqueles que conhecem um pouco da palavra, o que assegura a sua salvação? Ninguém vai ter coragem de dizer, são as minhas obras. Todos dirão, a graça do Senhor Jesus. Quem pode assegurar a nossa salvação, a não ser o Salvador? Aleluia. Sabe, é uma pergunta que todo cristão deveria se fazer. Como é que eu estou sendo salvo? Como é que se deu essa minha salvação? Quem é o meu Salvador? A minha salvação eu a tenho porque eu sou uma boa pessoa ou eu a tenho porque eu tenho Jesus? Todos dirão a minha salvação é porque eu tenho Jesus. Estão certos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Aleluia. Então escute. Eu quero que você sinta-se bem. Você que entregou sua vida já para Jesus, você ganhou de presente algo chamado dom da justiça. Escute, vou ler novamente para você. Porque se pela ofensa de um só foi Adão, que violou o mandamento que Deus tinha dado a ele, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por isso, então à medida que ele pecou, morreu espiritualmente, ou seja, a natureza maligna passou a estar nele, e assim os filhos nasceram desse jeito. A morte reinou por isso, muito mais, ou seja, a vida de Deus e o dom da justiça é maior do que a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça é o dom da justiça. Justiça é um dom. O dom da justiça. Reinarão em vida. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O seu reinado é através de Jesus. A sua vitória é por causa da pessoa de Jesus. O poder que está na sua vida não é por você, é por causa de Jesus. Sabe, a nossa salvação não é pelas nossas boas obras, é por causa de Jesus em nós. Sabe, os milagres acontecem em nossas vidas, não é por nós, é por causa de Jesus. A proteção que nós temos, ela não é por nós, é por causa de Jesus. Todo bem-estar, toda boa obra sobre as nossas vidas, sabe, a graça de Deus manifestada em nós, isso não é mérito nosso. Isso tem a ver com Cristo. Sabe, você precisa entender uma coisa, se esvazie de você. Procure ser um bom homem, uma boa mulher. Mas saiba que a perfeição não está nisto. Está em você olhar e ver que Jesus é a sua justiça. É Jesus que lhe dá a posição de ser perfeito. Graças a Deus. Até a própria inteligência artificial, ela concorda com o que diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. Porque sabe, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que diz? Dom é um presente. Dom é um presente, é uma dádiva. É uma provisão da graça de Deus. E não algo que se conquista por meio de obras ou bom comportamento. Isso aqui é a inteligência artificial falando, viu? Isso é a inteligência artificial falando. É tão claro como a luz do dia. Aleluia. Estamos em uma corrida desenfreada.
Estamos em uma corrida desenfreada, achando que as nossas boas atitudes irão nos levar para o céu. É bom ter boas obras, e tenha. Mas as suas boas obras nunca seriam tão boas a ponto de levar você para o céu. Amém pela graça do Senhor. Amém porque Cristo é perfeito. Amém porque nós o convidamos a entrar no nosso coração e Ele trouxe para nós a vida eterna. Ele trouxe para nós o dom da justiça, ou seja, a retidão de Deus entrou em nós através de Jesus. Nós carregamos em vasos de barro a preciosidade da justiça de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que maravilha, amado! Que maravilha! Romanos capítulo 3. Olha o que é que diz Romanos capítulo 3, versículo 21 e versículo 22. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aleluia. Agora olha o que diz o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Ninguém estava de pé com perfeição diante de Deus. Todos. Isso me coloca você que me escuta, coloca os irmãos que aqui estão, coloca todos na face da terra. Porque todos é todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados de Deus. Então Deus, ao olhar para o mundo, viu o mundo inteiro, todos eles afastados de Deus. Simples desse jeito. E o que é que ele providencia? Ele providencia a graça que traz o dom da justiça. Ou seja, o dom de ser perfeito. Sabe, para entrar na presença de Deus e ter acesso ao céu, lugar perfeito, tem que ser perfeito. Mas como ser perfeito com as nossas obras? Pense. Por mais que você olhe, você faça boas coisas, você não é perfeito pelas suas obras. Mas graças a Deus, que nos providenciou o escape. O único que tem esse escape se chama Jesus. Ele tem algo chamado de o dom da justiça. É o dom de se tornar justo. É um presente que ele lhe dá. O dom é um presente, é uma dádiva. Sabe aquele filho que ele não se esforçou, que ele não trabalhou para isso acontecer? Simplesmente ele nasceu dentro de uma família que já era afortunada, que tinha muitas posses e dinheiro. A criança nascera, os pais já eram milionários, bilionários. Aquela criança vai crescendo e quando seus pais morrem, a herança fica toda para aquela criança. Ok? Mesmo seus pais morrerem, a criança usufrui daquilo que é herança, que é direito. Mas ela não usufrui porque trabalhou, porque conquistou, é porque estava pronto para ela. Recebeu de graça, o pai batalhou e ela usufruiu. Do mesmo jeito, Jesus morreu por nós, para que eu e você venhamos usufruir desse dom da justiça, que é a perfeição de Deus. Aleluia. Eu quero que você que me escuta, guarde em seu coração, renove sua mente e sinta-se bem diante de Deus. A palavra diz assim: acheguemos com confiança ao trono de Deus. Quando você for orar, pedir algo a Deus, chegue com confiança.
Confiança pela sua habilidade e capacidade, não. Chegue para orar com confiança na pessoa de Jesus. Pelo que Jesus é por você. Jesus entrou em sua vida e Ele lhe deu a salvação. Ele lhe deu o dom da justiça. Sabe, se achegue, sabe, com confiança para Deus, sabendo que Jesus deu, Ele é a cobertura de perfeição para você. A palavra do Senhor diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você sabia? Aleluia. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos olhar algo aqui na palavra do Senhor. Deixa eu ler algo para você. Na palavra de Deus. Eu vou ler o capítulo 5 do livro de Tiago. Vou ler do versículo 14. Diz assim, do versículo 14 até o 18, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Talvez você venha pensar: se eu fosse um homem, se eu fosse uma mulher justa ou justo, poderia fazer a oração da fé e ela ia funcionar. A palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ela tem um efeito positivo. Ela tem um efeito que faz Deus ouvir você. Ela tem um efeito que faz com que as bênçãos do Senhor venham para você. A oração do justo. Agora, sabe qual é a boa notícia? Quem tornou você justo? Quem foi? As suas obras? As suas boas atitudes? Não. Jesus deu a você o dom da justiça, tornando você justo. Então, quando você for orar, você agora vai pensar na justiça de Deus em você. Não é por mérito seu, é por mérito da graça. É por mérito do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Ele é o Senhor da sua vida. Graças a Deus. Amados, nós vamos ficar aqui. Esse é um assunto, dos melhores assuntos da palavra. Entender sobre o dom da justiça é uma das melhores coisas para a fé de uma pessoa. Isso traz confiança, isso traz certeza, isso traz confiança de que quando você orar, Deus vai ouvir sua oração. Não por você, mas por causa de Jesus em você. Amém? Então, graças a Deus pela graça do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez. Obrigado por você que esteve conosco aqui. Você que parou e dedicou parte do seu tempo para ouvir a palavra. Sei que você não perdeu nada. Esse é um momento único para você. O momento da palavra do Senhor que foi ministrada a você. A sua fé ficou maior. Porque agora você sabe, quando orar, eu sou um justo. Não pela minha habilidade e capacidade, mas porque Jesus me justificou. Pela justiça de Jesus em mim. É por isso que Deus escuta as minhas orações. É por isso que Deus, Ele atende o meu pedido.
Porque é a oração feita por um homem justo através da graça do Senhor. Que coisa boa. Então, amado, obrigado. Obrigado pela sua presença, a sua fé. Ao término dessa mensagem, com certeza estará maior do que quando você começou e iniciou ouvindo essa palavra. Obrigado. Você que não é inscrito no canal, que chegou aqui e de alguma maneira a palavra lhe prendeu a sua atenção e você ficou, se inscreva no canal. Sábado e domingo, a partir das 18h30, nós estamos aqui trazendo uma palavra para você. Uma palavra para você refletir, uma palavra que te fortalece, uma palavra que vai te ajudar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Divulga esse trabalho, pois o objetivo de Deus e nosso é levar as boas novas, ou seja, as boas notícias àqueles que infelizmente, estão desacreditados, desanimados, estão em trevas e estão sem solução, para que essa palavra chegue até eles e traga a bênção para a vida deles. Amém? Então, obrigado. Se inscreva, compartilhe e curta em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós deixamos a oração para o final. Como foi o nome do rapaz, lembra? Amarildo. Amarildo pediu oração. De Valinhos. E quem também? De Valinhos. Amarildo de Valinhos. Amarildo de Valinhos pediu uma oração para os seus filhos, pela família. Nós vamos orar. Nós vamos orar, fazer a oração, crendo que nós somos a justiça de Deus. Eu quero que você também aí creia que você é a justiça de Deus. Amém? Somente isso. Lembra? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ela tem efeito positivo. Então vamos orar. Orar por causa da graça de Cristo em nós. E no momento que nós orarmos, a graça do Senhor, ela vai se manifestar, trazendo libertação, cura, trazendo solução de cada problema, trazendo paz para o lar, trazendo bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Amém? Vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Eu peço a você que feche os olhos. Vamos orar por Amarildo e pela família de Amarildo. E vamos orar também por todos vocês que nesse momento se colocam diante de Deus para orar. Feche os olhos onde você estiver, que nós vamos invocar o poder de Deus para que esteja com você e a sua casa nessa noite. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque as nossas obras, os nossos bons atos, não nos conferem justiça. Somente o ato perfeito de Jesus, a vida perfeita de Cristo, nos confere o dom da justiça. E nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso esse dom da justiça entrou em nós. E a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Existe um efeito positivo da oração feita por um justo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, sobre Amarildo, sobre a família de Amarildo, em nome do Senhor Jesus, ministramos a graça do Senhor, ministramos a libertação de Deus, ministramos a prosperidade do Senhor. Pedimos a Deus que entre com providência nesse momento e sara, e cura, e liberta, e traz restauração. Em nome de Jesus nós abençoamos esta família, esses filhos, o pai, a mãe, abençoamos esta casa no nome de Jesus e a todos que oram junto conosco. Pai querido, existem pessoas orando conosco que precisam de uma graça, precisam de saúde, Senhor. E nós ministramos aonde tiver que receba a cura, receba a saúde em nome de Jesus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, existem pessoas que estão fracas, desanimadas, pessoas que desistiram de andar, pessoas que estão sem confiança. Pai, no nome do Senhor Jesus, que as cadeias de desânimo, as cadeias que pararam esse homem, esta mulher, esse jovem, em nome de Jesus, sejam despedaçadas e desfeitas no nome do Senhor Jesus. Que sopre um vento de confiança, um vento de ousadia na vida dele, na mente e na alma dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus.
Saúde para aqueles que estão doentes. Venha a saúde, Pai. Da cabeça à planta dos pés, ministramos saúde, ministramos cura em o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, neste momento, onde tiver essa pessoa orando conosco, eu peço que tua graça abrace todos eles, abrace a sua casa, abrace a sua família, e Deus derrama sobre eles uma restauração. Derrama sobre eles, Pai, uma graça, mas uma graça que confira vida sobre ele, que venha quebrando as maldições, que venha destruindo as fortalezas malignas, que venha, Pai, levando embora todo o caos, todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, ministramos bênção, ministramos cura, ministramos libertação sobre você, sobre a sua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, pois nós oramos porque somos homens e mulheres justificados pela tua graça. E por isso as nossas orações foram ouvidas. Porque tudo pode a oração feita por um justo. Obrigado por ter ouvido as nossas orações pela justiça de Deus em nós. Obrigado, Senhor. Nós encerramos esta oração na certeza de que nós fomos ouvidos, porque Jesus é a nossa justiça. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um nesta noite que oraram conosco, que ficaram aqui conosco. Pai, nós cremos que esta semana que entra será muito mais abençoada. Proclamamos bênção sobre a vida deles em nome do Senhor Jesus. A maldição já foi quebrada. Em nome de Jesus, Pai, os caminhos estão abertos. Eles entrarão em uma semana nova, abençoada, melhor do que a semana que está terminando, em nome de Jesus. Porque esta já foi boa. Esta já foi boa pelos olhos da fé. E a que vem será melhor. Assim nós falamos, assim nós cremos, assim nós confiamos no Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela sua presença. Amanhã estaremos mais uma vez aqui trazendo uma palavra de confiança e de segurança para você. Amém? Em nome do Senhor Jesus, a partir das 18h30, aqui novamente, junto com vocês. Obrigado pela presença de vocês e obrigado que Deus continue abençoando fortemente a você e a sua casa em nome de Jesus. Faz assim com as mãos, onde você estiver, despedir você com a bênção. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, que seja com você, que seja com a sua casa, e que nesta noite todos digam amém. Salve a seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado. Fica com Deus em nome de Jesus.